Na primeira carta enviada à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele deixa registrado no capítulo 2 uma mensagem acerca do caráter da sua pregação, que está escrito assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciai-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo, ele deixa de forma evidente a decisão que ele tomou em não pregar o evangelho com ostentação. E ele, nessa passagem, ele exclui dois tipos de ostentação. A primeira é a ostentação através da linguagem, e a segunda é através da sabedoria humana. Ele enfatiza que não pregou o evangelho em linguagem amarrada à sabedoria humana, enquanto no início ele diz como não foi sua pregação, e na sequência ele reconstrói o conteúdo dizendo que ele pregou Jesus Cristo crucificado. A sua decisão ela consistiu em não expor o evangelho com palavras bonitas e sábias, mas em anunciar somente a Jesus Cristo. Paulo exclui tudo que podia parecer um apoio humano em relação à mensagem que ele estava trazendo. E por que ele toma essa decisão em relação à questão da pregação? Porque quando ele passa por Atenas, lá no versículo 17, Atos 17, lá no capítulo de Atos 17, ele teve uma experiência muito profunda em relação à forma de pregar a palavra de Deus. Ali foi onde, pela única vez em sua vida, que ele tinha tentado em explicar o cristianismo em termos filosóficos. Ali ele se reúne, com os ouvintes ali que eram filósofos da sua época e tentando falar com eles em sua própria linguagem. Era isso que ele estava fazendo. E usar os termos e citar os seus próprios eruditos ali da sua época. E ali ele entendeu que não era esse o caminho em relação à pregação. Porque o seu sermão, em termos filosóficos, ele teve muito pouco efeito ali, naquele momento que Paulo estava ministrando a palavra. Podemos entender só no começo desses versículos que, ao anunciar Jesus Cristo, não precisamos envolver neste anúncio dentro de categorias humanas, criando restrições para tal anúncio. Basta falar do amor de Cristo de forma simples e humilde. Quando se fala do amor de Cristo sem nenhum adorno, ou seja, não colocando enfeites ou fazendo qualquer tipo de manobra, esta mensagem ela se torna poderosa, com a capacidade de comover os corações e impactar os mesmos. Então, Paulo ele entende que quando os ouvintes estão amarrados a tais conceitos de ostentação, aonde o único objetivo de tal sabedoria é massagear o ego, essas pessoas elas criam por si só um bloqueio que impede de ser convencida. E quando se cria esse bloqueio, esses ouvintes eles vão exigir argumentos bem mais elaborados dentro da base de argumentos humanos. Paulo ele nos dá a entender isso. E quando se trata de ouvintes onde a sua vida está livre dessas amarras, ela não precisa de argumentos bem elaborados para tal aceitação acerca de Jesus Cristo. A mensagem por si só
ela cumpre o seu papel em fazer com que o coração daquela pessoa venha a ser convencido. Por quê? Porque ela não está amarrada a essa condição de argumentos humanos para poder aceitar Cristo. Então, se retira todo o bloqueio. Então, a pessoa ela fica livre para ter esse encontro com Deus por meio da palavra dele uma vez anunciada. Então, quando se deixa todas as construções e elaborações feitas dentro de argumentos humanos de lado e começa a pregar a palavra de Deus como ela é, as coisas começam a acontecer, né, de forma interior. As mudanças começam a se estabelecer por meio da palavra de Deus. E Paulo deixa registrado que veio com resultados e não só com palavras. O resultado da pregação de Paulo traz resultados e acontecimentos poderosos no meio daquelas pessoas a qual estava ouvindo a palavra de Deus, a qual ele estava anunciando. Paulo diz que a sua pregação se demonstrou inquestionável, ou seja, ninguém podia questionar, porque o trabalho de Paulo em relação à palavra de Deus envolvia o Espírito Santo e o seu poder. E mais fora das condições inquestionáveis acerca da palavra, ele tinha também provas rigorosas que não podiam ser questionadas também. E qual eram essas provas? Os ouvintes da mensagem que Paulo estava pregando estavam alcançando mudanças de vida. Ou seja, estava acontecendo algo completamente novo e regenerador na vida das pessoas daquela cidade, das pessoas que estavam tendo contato com essa mensagem, com a palavra de Deus. E podemos entender que não adianta tentar trazer tal convencimento acerca de Jesus Cristo ou mostrar o cristianismo somente por meio de palavra, mas sim mostrar quem Cristo é através da própria vida. É o que Paulo está tentando ali explicar. É o que Paulo está nos ensinando por meio desse texto. Podemos aprender também que se corre um grande risco de passar a vida falando de Cristo para as pessoas, mas não viver aquilo que se fala. Tudo indica que entre os coríntios havia uma supervalorização da sabedoria como caminho para obter o conhecimento de Deus, e isso não era verdade. Em contrapartida, Paulo acentua o aspecto mais escandaloso da obra de salvação, exatamente a cruz. E na fraqueza da cruz que Deus te revela. Jesus Cristo, sendo Deus, não se agarra a ser igual a Deus, mas assume a forma de servo e é obediente até a morte de cruz. Então, a cruz, ela representa a crise de toda a sabedoria humana. Quando o ser humano se desprende de toda a sabedoria, se submetendo-se à cruz como juízo sobre todos os caminhos humanos, aí sim, aí é na fé que ele realmente aceita a graça de Deus. A sabedoria humana, como meio de alcançar salvação, ela faz parte de um tesouro que a ferrugem e a traça corrói, os ladrões escavam e roubam. A cruz é o espanto para os sábios. Paulo, ele foi a Corinto dar testemunho de Cristo sem orgulho. Ele esteve ali em Corinto com temor e tremor. Ele esteve ali bem humilde. Ele não foi ali para mostrar sabedoria, porque o coração dele ali falava com ele que não adiantava usar termos bonitos e ninguém entender o que ele estava falando.
Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.